esperança, foi uma grande abertura, assim, para eu me sentir confortável de estar incluído nessa comunidade LGBT. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Reinaldo Gianecchini, uma marionete da mídia brasileira, traz inúmeras mensagens subliminares de uma das piores agendas que temos atualmente. Uma agenda que faz com que transformem-se homens em mulheres. Uma agenda de feminização do homem e que, particularmente e silenciosamente, afeta a vida de todos nós. Se você é homem e acha que uma agenda como essa não está afetando a sua vida, eu te garanto que você está completamente enganado. Assista esse vídeo até o final, pois isso com certeza está afetando a sua vida, não apenas no meio em que você convive, mas também dentro do seu próprio corpo. Em um vídeo como esse, ele não apenas irá abrir os seus olhos, mas também tem potencial de mudar a sua vida daqui para frente, caso você não esteja enxergando tudo isso que está acontecendo nesse momento. Se você for mulher, principalmente se você tiver filhos homens, eu peço que você preste muita atenção nisso aqui. Compartilhe isso com o seu marido, com o seu pai, com os seus amigos, com seus irmãos, com seus filhos, pois pouco se fala sobre isso que está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo e que, de certa forma, afeta toda a nossa sociedade. Reinaldo Gianecchini, um ator que sempre foi tido como um galã de novelas, onde papéis como papéis de um homem sedutor, com a finalidade de atrair a atenção das mulheres, sempre foi colocado para que ele pudesse interpretar. Agora, nós temos Reinaldo Gianecchini sendo convidado a fazer um novo tipo de papel. O papel de uma drag queen em uma espécie de musical. E que quando você observa as mensagens subliminares por trás de toda essa história, você entende perfeitamente o porquê escolheram Reinaldo Gianecchini e como estão trabalhando veementemente por trás de uma agenda que afeta silenciosamente todos os homens. 5, 6, 7, foi! Esse vídeo que você viu recentemente é um vídeo que viralizou. Um dos primeiros vídeos que ele postou mostrando o trabalho que agora está fazendo no papel de uma drag queen, dançando. Um homem que era tido como um galã, e preste muita atenção nisso que eu estou vendo, agora trazendo ali um papel de um homossexual, uma drag queen, dançando de forma realmente inusitada. E você vai dizer, poxa, mas o cara é ator, isso é normal, né? Ele está fazendo apenas um papel. Quando você se aprofunda nisso, você entende o que realmente estão fazendo. E como é que nós nos aprofundamos em uma história como essa? Ao mesmo tempo que ele está fazendo esse musical, ele também posou para uma revista que se chama WOW, onde nós temos 4 capas diferentes que, colocadas em uma ordem, trazem uma mensagem subliminar, uma história, mostrando para o que eles estão trabalhando e mostrando o que realmente está acontecendo quando nós juntamos tudo isso com objetivos da própria elite mundial e observamos o que ocorre no mundo ao mesmo tempo, você fica literalmente chocado. Essas 4 capas, elas realmente são capas fortes, capas pesadas, e essa ordem que você está vendo aqui, a número 1, a 2, a 3 e a 4, elas trazem uma grande mensagem subliminar da agenda. Eu vou observar cada uma delas e vou te explicar o que realmente estão fazendo e por que eles colocaram aí nessa ordem e fizeram cada uma dessas capas da revista WOW. A capa número 1 é o início de praticamente tudo. Ele está sentado em uma pose de certa forma mais masculina, apesar da sua aparência da maquiagem e de um acessório em sua cabeça, segurando uma garrafa de cueca por trás. A cueca é um acessório masculino. Nessa imagem, nós vemos a garrafa fazendo uma referência à parte sexual do homem, de certa forma, ereta. E é aí que a história se inicia. Nessa primeira, ele ainda é, de certa forma, um homem, tá? Passando para o lado, nós temos aí a segunda capa. Uma mensagem subliminar que mostra em suas mãos algo que faz
uma referência a um serrote. Obviamente, nós estamos falando de uma tala onde pessoas como um drag queen, por exemplo, utilizam ali para tampar ou esconder ali o seu órgão sexual. Mas, como estamos falando de mensagens subliminares, estamos vendo aí um claro serrote em suas mãos. Aqui ele já aparece de botas, continua maquiado, com uma aparência de certa forma que traz a referência a nojo, tá? Quando você observa de perto aí o seu rosto, você vê que ele está com uma expressão de nojo. Por quê? Porque ele está passando por uma transformação, uma mudança. As letras que agora eram o AU ou o OU, como você está vendo aqui na capa anterior, nesse momento se tornaram apenas WW. Por que isso? Porque WW tem o significado de worldwide, ou seja, um mundo, de certa forma, globalizado, em conjunto, mundialmente, podemos dizer assim. Uma agenda que não ocorre apenas no Brasil, mas está voltada ao mundo. Essa é a agenda de feminização do homem. A história continua, passando para a próxima capa. Estamos decifrando nesse momento essas mensagens subliminares, onde ele tem uma espécie de renascimento, onde Reinaldo Giannichini agora está em posição fetal, quase que chupando o seu dedo ali, pois ele cortou, ele passou o serrote naquele lugar e renasceu. Isso, na sequência, ele está aí agora, de certa forma, renascido, tá? Já está com uma espécie de saia, roupas femininas, continua com a bota de maquiagem e com uma caixa aqui que simboliza a mudança. É como se ele tivesse cortado aquilo lá e colocado agora, né, dentro dessa caixa a parte que, de certa forma, mudou em seu corpo. Essas mensagens subliminares, elas fazem referência a uma forte agenda atualmente, e é exatamente para isso que esses caras estão trabalhando. Estão trabalhando simplesmente para implantar no subconsciente de toda a população, seja homem ou mulher, que isso é algo completamente normal. Quando nós observamos uma matéria como essa, nós vemos o quão grave e preocupante é essa silenciosa agenda que transforma homens em mulheres. E por que eu digo que ela está afetando todos os homens? E praticamente todos os homens no mundo não têm, se estiverem com os olhos fechados, como escapar disso. Essa matéria da Folha, ela deixa muito claro algo que é realmente preocupante. Em certo momento, ela diz assim: homens de hoje são menos machos do que seus pais e seus avós. E por quê? Se depender da quantidade de testosterona, hormônio masculino, eles realmente são. Um estudo que foi feito entre 1987 e o ano de 2004 mostra um declínio de pelo menos 22% na quantidade de testosterona, que é o hormônio principal do homem, para que ele seja cada vez mais másculo ao longo dos últimos anos. 20 anos depois, agora, no ano de 2024, isso é ainda maior. Estão nos afetando de diversos sentidos com objetivos cruéis de uma agenda silenciosa que faz com que o homem seja cada vez mais feminizado. E por que isso? Porque essa agenda tem graves objetivos de controle, de redução populacional e de domínio de uma elite mundial que não quer que os homens sejam homens como eram no passado. Nessa outra imagem que você está vendo, nós temos 3 principais objetivos, aonde observamos com clareza que um dos pontos principais é a própria manipulação do comportamento da população, pois homens com menos testosterona são homens mais apáticos, controláveis, menos propensos a questionar autoridades. Homens com hormônios desregulados têm menos energia ou disposição para resistir ou se rebelar. Eu estou deixando um link aqui na descrição para que você acesse o meu grupo secreto no WhatsApp de forma gratuita, pois eu tenho um conteúdo especial para homens que são homens de verdade e que eu vou passar por lá
pois são coisas muito mais pesadas do que essa e que podem mudar literalmente a sua vida, tá? Então é de graça. Clica aí, entra no meu grupo secreto de WhatsApp, pois ao longo dos próximos dias e meses eu vou estar enviando uma quantidade fenomenal de informação que pode literalmente fazer com que você escape de uma agenda como essa. Outro motivo de homens terem menos testosterona é controlar ou reduzir, de certa forma, a própria população. Problemas de fertilidade, pois homens com uma quantidade menor de testosterona tendem a não produzir tanto ou não produzir completamente espermatozoides. Mulheres, sendo afetadas por essa agenda, também têm problemas de fertilidade, ou seja, assim eles controlam a população. Homossexuais, principalmente, não se reproduzem. Então, a não ser que eles tentem de outras formas, mas quando se juntam, eles têm uma tendência muito maior de não gerarem aí, de certa forma, mais seres humanos. Isso faz parte da própria agenda de redução populacional, que é promovida pela elite com base na proteção do meio ambiente, porque eles pensam apenas no futuro dos seus próprios descendentes, tá? Isso se chama eugenia. E também da própria desconstrução de intelecto, porque a testosterona, ao contrário do que muitos homens pensam, ela não serve apenas para que você tenha músculos ou te auxilie na libido. A testosterona, ela afeta principalmente as suas funções cognitivas cerebrais. Foco, memória, inteligência, concentração, aquilo que você usa para ser mais inteligente, podemos dizer assim, para compreender melhor as informações, para conseguir encarar os problemas do seu dia, estando debilitados, fazem com que você se torne cada vez mais fraco, fazem com que você não consiga compreender situações que você deveria compreender e ter força suficiente para lutar contra o próprio governo, por exemplo, que está roubando você, que está empurrando mais impostos, que está fazendo com que o seu trabalho tenha menos valor, fazendo com que o seu dinheiro tenha menos valor e fazendo com que o seu esforço seja desperdiçado. Menos testosterona faz com que os homens sejam menos homens. Isso afeta, de certa forma, não apenas os homens, mas a família em geral. Isso daqui é realmente grave. E é para essa agenda que esses caras de forma subliminar estão trabalhando. E como eles nos afetam? Eu fiz um documento aqui, e que é um documento que está lá no meu canal secreto, onde também colocarei vídeos lá para que você possa sair dessa agenda, caso você esteja, e que mostra perfeitamente como esses caras estão chegando até nós, como estão nos afetando. Essa outra matéria, ela mostra como, por exemplo, o flúor que está na água. Eu trouxe até uma garrafa de água aqui para ilustrar, tá? A água em que todos nós bebemos, principalmente em países como o Brasil, que não possuem leis para isso e as pessoas não conseguem se rebelar contra algo como esse, principalmente por não terem conhecimento, e homens cada vez com menos testosterona, faz com que você seja gravemente afetado. O flúor, ele nos afeta de diversas formas. Uma delas é simplesmente, diretamente, nas células de Leydig, as quais estão localizadas nos testículos e que são responsáveis pela própria produção de testosterona. O flúor, ele afeta a sua glândula pineal, fazendo com que você tenha problemas de sono, gerando o hipogonadismo, fazendo com que homens tenham menos testosterona. Por isso que um suplemento como esse daqui, como o Altfluor, por exemplo, ele é tão importante para homens, pois possui uma quantidade gigantesca de antioxidantes. Mesmo que você já tenha ingerido ou esteja ingerindo, ele vai auxiliar o seu corpo a excretar isso. O flúor dificilmente é excretado 100% do corpo, principalmente do cérebro. Mas, quanto mais antioxidantes você coloca para dentro do seu corpo, mais você consegue liberar de substâncias como ele, certo? E nos aprofundando ainda mais, vemos que essa situação é ainda pior, pois eles colocando alimentos com altos carboidratos ou açúcar processados, alimentos que vão fazer com que você ganhe cada vez mais peso, faz dentro do seu corpo
com que a própria testosterona que você já tem se transforme em estrogênio, em hormônio feminino, ou seja, você sendo afetado. Nós temos pesticidas por meio de frutas, verduras, alimentos que você nem mesmo imagina, que muitas vezes você pensa que é saudável, estão atrapalhando o seu corpo e reduzindo a sua testosterona. Nós temos também cosméticos, produtos de cuidado pessoal que fazem com que através da pele, por exemplo, do couro cabeludo, substâncias que vão abaixar nossa testosterona possa estar entrando no nosso corpo. Ou até mesmo plásticos. Você armazena o seu alimento em um plástico, coloca na geladeira, esquenta, por exemplo, no micro-ondas da vida, e isso faz com que substâncias entrem no seu corpo para te prejudicar. Essa é a agenda de feminização do homem que muitas pessoas talvez não tenham conhecido, muitas pessoas não saibam que existe, mas que está cada vez mais forte, principalmente no ano de 2024. Eu te desafio. Vai no médico, pede um encaminhamento e faz um exame de sangue para medir quanto está a sua testosterona, se você for homem. Na maioria das vezes, você irá se surpreender, pois problemas como depressão, e que muitos pensam que estão em depressão, nada mais, nada menos do que simplesmente uma testosterona mais baixa que o normal, fazendo com que homens possam ter um ataque cardíaco, por exemplo, em uma idade menos avançada, fazendo com que homens possam ter problemas de pressão, até mesmo um acidente vascular cerebral, justamente por terem problemas com a própria testosterona baixa, e muitos homens não sabem disso. Isso daqui são apenas pequenos exemplos, tá? Se você quer que eu traga um vídeo mais aprofundado de como essas substâncias e quais dessas substâncias estão nos afetando no dia a dia, como isso acontece e por que exatamente eles estão cada vez mais fortes nessa agenda, deixa aí nos comentários que eu trago esse vídeo. Reinaldo Gianecchini, trabalhando diretamente para impulsionar a agenda de feminização do homem de forma subliminar, e muitas pessoas não percebem. Aproveitei para trazer essas informações porque muitos não sabem exatamente que essa agenda existe e ela nos afeta a cada dia que passa. Deixe aí nos comentários também se você sabia sobre isso, se você tem consciência e se você sabia que você, sendo homem, estaria sendo afetado de diversas formas nos dias atuais por uma podridão como essa aí. Se possível, me ajude também no compartilhamento dessa mensagem, passe isso para frente para que mais pessoas possam ter noção do que estão fazendo e escapar, de certa forma, dessa podridão. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.